Olá, eu sou o professor Carlos Xavier e este aqui é o Theo de Datas, no YouTube e agora também em podcast. Vou deixar então o link para a página do Theo de Datas no Anchor na descrição do vídeo no YouTube. E fazendo essa ressalva, já passo diretamente ao conteúdo do nosso vídeo ou do nosso episódio de hoje, que é o criacionismo da Terra Antiga. Lembrando que nós estamos numa série aqui de vídeos ou de episódios, como você preferir, sobre esse livro A Origem, 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente. E ao tratarmos sobre esse livro, nós estamos então trabalhando neste momento, neste vídeo, neste episódio, nós vamos trabalhar o criacionismo da Terra Antiga, colocando aqui uma pequena visão panorâmica dos modelos, só para a gente se posicionar. O primeiro deles é o criacionismo da Terra Jovem, nós já vimos. O segundo é o criacionismo da Terra Antiga. O terceiro é o criacionismo evolucionário. E o quarto é o design inteligente. Pensando a partir da metáfora dos dois livros, Natureza um livro, Bíblia outro livro, livros nos quais nós podemos ler a respeito da revelação de Deus, e aí nós temos a ciência decodificando o livro da natureza e a teologia decodificando o livro da Bíblia. Pensando a partir desses dois livros, ou da metáfora dos dois livros, nós podemos também, de forma bem panorâmica, compreender cada um desses modelos. O primeiro, o criacionismo da Terra Jovem, como que sujeita à ciência a Bíblia. O segundo, o criacionismo da Terra Antiga, aquele que nós vamos estudar agora, propõe um diálogo construtivo entre Bíblia e ciência, e também pode ser chamado de criacionismo progressivo. O terceiro modelo, do criacionismo evolucionário, considera ciência e teologia como domínios próprios, mais ou menos estanques, ou bastante estanques. E o modelo do design inteligente busca a identificação da existência de um designer a partir das evidências científicas. Com essa ressalva, vamos então para o estudo do criacionismo da Terra Antiga. No slide, para quem estiver acompanhando no YouTube, vou usar bastante a sigla, então a sigla aqui é CTA. Vamos a uma breve apresentação da corrente. O seu representante é Hugh Ross, o representante no livro, e um dos maiores expoentes mesmo dessa visão nos Estados Unidos é Hugh Ross, que pertence à instituição Reasons to Believe, ou em português, Razões para Acreditar. E eu vou deixar o link para o site da Reasons to Believe na descrição do vídeo no YouTube e na descrição também do podcast. E qual é a premissa básica do criacionismo da Terra Antiga, ou criacionismo progressivo da Terra Antiga, se você preferir? Agora falando daquela proposta de um diálogo construtivo entre Bíblia e ciência. Os criacionistas da Terra Antiga antecipam que os dois livros de Deus serão considerados internamente, externamente e mutuamente. Então eles propõem, o criacionismo da Terra Antiga propõe, primeiro, olhar para dentro de cada um dos livros, investigar as escrituras e ao mesmo tempo investigar a natureza, mas não só olhar para dentro, olhar também para fora. Se você está olhando a partir das escrituras, olhando para dentro das escrituras, você olha para fora e olha também para a natureza, olha para a ciência, e olhando para a natureza e olhando para a ciência, você faz esse mesmo movimento de olhar para a Bíblia, e aí então olha para esses dois livros mutuamente, conjuntamente, numa perspectiva integrada, né? Estabelecendo um diálogo entre os dois livros de Deus, entre a Bíblia e a natureza, entre a teologia e a ciência. E aí então nós temos a proposta de buscar coerência, compreender de forma coerente e numa espécie de implicação recíproca a Bíblia e a natureza, a teologia e a ciência. E assim então os criacionistas da Terra Antiga propõem um diálogo construtivo entre fé e ciência. Com isso é importante deixar bem claro, os criacionistas da Terra Antiga aceitam de forma mais geral as datações vindas da ciência,
mas não aceitam exatamente uma ideia de evolução como proposta pela ciência. Mas eles aceitam uma datação de 14 bilhões de anos para a existência do universo e mais ou menos 3 bilhões e meio de anos para a existência da vida na Terra, mas eles não assumem a premissa, ou não aceitam a premissa de que a vida tenha se desenvolvido a partir de um longo processo de evolução. Nós já vamos ver isso exatamente aqui. E com isso nós podemos então definir criação progressiva. A criação sim foi progressiva porque ela teria acontecido, melhor dizendo, num longo período de tempo, de forma progressiva, mas não na forma como proposta pela ciência, especialmente no que diz respeito à evolução como método de desenvolvimento da vida. Bom, vamos para uma citação aqui do Hugh Ross. A formação de nosso aglomerado de galáxias, de nossa galáxia, sistema planetário, planetas e diversidade de formas de vida é chamada progressiva, então nós estamos definindo criação progressiva, pois cada ato criativo sucessivo prepara para o próximo, levando a uma vida mais diversificada, complexa e avançada até a criação de humanos. Então, o que o modelo propõe é a sucessão de atos de intervenção divina. E aí, então, claro que isso tem, primeiro, uma perspectiva cosmogônica e cosmológica. Isso está ligado às origens do universo e ao funcionamento do universo e ao desenvolvimento, aos desdobramentos que foram levando ao universo como nós temos hoje. Mas nós temos também eventos de especiação em massa relacionados ao desenvolvimento da vida. Por essa ideia de eventos, intervenções miraculosas relacionadas a esses eventos de especiação em massa, os criacionistas da Terra Antiga rejeitam a ideia de evolução por meio de um processo aleatório e de seleção natural. Tá? Então, os criacionistas da Terra Antiga não aceitam essa ideia de um contínuo genético e de um último ancestral comum, um primeiro ancestral comum, e aqui não é um primeiro ancestral comum dos seres humanos, é um primeiro ancestral comum de toda a vida, de todas as espécies biológicas. Tá? Então isso é rejeitado, embora pelos mesmos motivos os criacionistas da Terra Antiga defendam a existência de ancestrais comuns, né, um casal ancestral comum para os seres humanos. Eles rejeitam uma ancestralidade comum para todas as espécies, mas eles defendem a ancestralidade comum para os seres humanos, o que é exatamente o inverso do que nós verificamos hoje na biologia evolucionária, tá bom? Mas, por outro lado, isso aqui é uma ideia importante porque todas as correntes aceitam isso, tá? Apesar de negar a macroevolução, os criacionistas da Terra Antiga aceitam microevolução naquelas formas de vidas existentes entre esses eventos de especiação em massa, tá bom? Então aqui uma ideia importante, a rejeição de uma ideia de evolução por meio de seleção natural e aleatoriedade, e a compreensão de que as diversas etapas da vida foram dadas por eventos de especiação em massa, ou seja, Deus criando de forma miraculosa espécies, tá? Várias espécies. E aí, então, isso explicaria o registro fóssil também a respeito das diversas espécies. Agora, o criacionismo da Terra Antiga é um grande guarda-chuva, tá bom? Que abarca múltiplas perspectivas. Então, só aqui nós vamos ver 7 perspectivas, ou 7, porque a sétima é uma combinação, 7 perspectivas arroladas pelo Hugh Ross na página 85, tá? Mas com a ressalva de que o Ross se limita a expor aquela teoria que é chamada de teoria do dia-era, ou seja, aquela teoria que compreende que os 6 dias de Gênesis 1 seriam 6 eras e tenta compreender
e analisar os dados da natureza a partir dessa premissa básica. Tá bom? Mas vamos ver as múltiplas perspectivas. A primeira trata de dias da criação como dias de revelação. Então veja que aqui já não tem tanto uma perspectiva científica envolvida, tá bom? Agora a segunda é uma perspectiva que propõe dias de criação de 24 horas separadas por longas eras. Então nesses dias de criação de 24 horas, Deus teria agido miraculosamente de forma muito intensa. Mas haveria uma separação de longas eras entre esses dias de criação de 24 horas. Tá? A terceira, essa é a que eu realmente já consegui compreender e assimilar, e eu acho que essa é a grande dificuldade hoje para um criacionismo de terra jovem, é a ideia de dias de criação como estrutura literária. Vamos olhar os 6 dias de criação do Gênesis logo em seguida, para lembrar essa ideia dos dias de criação como uma estrutura literária, como o paralelismo típico da poesia hebraica. A quarta concepção, ou a quarta perspectiva, é a de dias de criação de 24 horas após um intervalo de tempo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:3. Então, teria havido um gap, né, um intervalo de tempo entre Gênesis 1:1 e 1:3, e aí depois disso teria uma sucessão de 24 horas, dias de 24 horas. Desculpa. A quinta perspectiva é a de dias de criação analógicos ou temporalmente relativos, e a sexta perspectiva é a de dias de criação como eras ou longos períodos de tempo, e a sétima perspectiva afirma que qualquer possibilidade de combinação aqui seria aceitável também dentro de uma perspectiva de criacionismo da Terra antiga. Então veja que a questão aqui é como você vai usar essas diferentes perspectivas, ou quem sabe até novas perspectivas, como forma de propor um diálogo construtivo entre teologia e ciência, certo? Então essa perspectiva bastante plástica aqui do criacionismo da Terra Antiga precisa ser notada, enquanto um modelo bastante abrangente. Mas, como eu mencionei, o Hugh Ross limita-se na obra a expor a teoria do dia era, tá bom? Então, por isso, nós vamos concentrar a análise nessa perspectiva feita ou apresentada pelo Ross também. Então, cada dia de Gênesis corresponderia a uma era na qual aqueles eventos naturais teriam ocorrido por intervenção divina sobrenatural. Tá? Essa é a ideia do modelo de dia-era. Mas vamos relembrar a ordem da criação em Gênesis 1. O primeiro dia, ou uma primeira era agora, criação dos céus e terra, criação da luz, separação entre dia e noite. E aqui note que Deus está criando ou estabelecendo a luz sem fontes de luz no firmamento, ou ao menos com a terra estando encoberta das fontes de luz, com uma redoma de trevas sobre a terra. É uma perspectiva possível aí na teoria do dia-era. Então, as estrelas, elas existiriam, claro, desde o dia 1, mas ainda não haveria uma luminosidade para a Terra propriamente dita, tá bom? Segundo dia, então, seria o dia de separação entre águas em cima e embaixo do firmamento, ou a era em que essa separação aconteceu, o que quer que isso signifique. O terceiro dia seria o dia de surgimento da terra seca e da vida vegetal. O quarto dia, criação do sol, da lua e das estrelas. No quinto dia, a criação das aves e dos animais marinhos. E no sexto dia, a criação da vida terrestre, animais e ser humano. Note que, lembrando que essa também é uma perspectiva do criacionismo da Terra Antiga, ou uma possível perspectiva do criacionismo da Terra Antiga, existe um claro paralelo. Para mim aqui o que mais fala em Gênesis 1 é essa estrutura literária hoje, esse paralelismo, indicando que se trata de poesia, poesia que revela a verdade teológica, mas poesia. O primeiro dia tem um paralelo com o quarto dia, o segundo dia tem um paralelo com o quinto dia, e o terceiro dia tem um paralelo com o sexto dia. Nos dias do primeiro bloco, Deus estabelece um reino
e nos dias do segundo bloco Deus povoa este reino. Tá bom? Eu falei mais sobre isso no vídeo, no primeiro vídeo, no primeiro episódio desta série. Eu não vou também reforçar aqui. Aqui nós estamos partindo do pressuposto, junto com o Ross, de que cada dia equivale a uma era. Dentro dessa era, teria ocorrido essas coisas que estão registradas no livro de Gênesis, no capítulo 1, nesta ordem, mas essas coisas teriam ocorrido preponderantemente por intervenção divina, de forma miraculosa. Tá bom? Então, a visão do dia era considera os dias de criação como 6 longos períodos de tempos sequenciais e não sobrepostos. Então são períodos sequenciais, não sobrepostos. Um paralelismo assume a possibilidade de sobreposição entre aqueles dias, porque não assume o mero paralelismo, né? A mera perspectiva de que se trataria de poesia não pressupõe que esses dias deveriam se tratar de um desenrolamento contínuo, tá? E existe um ponto de vista bem interessante aqui, ou melhor, um argumento bem interessante para esse ponto de vista. É necessário realmente concordar com o Ross aqui. Existe um salmo que tem autoria atribuída a Moisés, o mesmo autor de Gênesis. E esse salmo é o Salmo 90. E no verso 4, o Salmo 90 afirma: de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Então, os proponentes da teoria do dia era afirmam que o próprio Moisés estaria dando uma chave hermenêutica aqui para você compreender os 6 dias da criação de Gênesis, não como dias literais de 24 horas, porque você tem Moisés falando que para Deus um dia são como 1000 anos, 1000 anos como um dia, e isso então poderia fazer referência, claro, não à ideia de que aqueles dias seriam 1000 anos literalmente, mas diriam respeito a um longo período de tempo. E aí a gente, se você se interessa por escatologia, isso aqui também pode falar algo a respeito do milênio, mas eu não vou entrar em escatologia aqui, né? 2 Pedro 3,8 seria uma validação dessa ideia no Novo Testamento. Porém, amados, somente disto não vos deveis esquecer, de que um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então a gente teria uma evidência, ou um suporte, melhor dizendo, para a teoria dos dias era no Salmo atribuído a Moisés, o Salmo 90, e também no Novo Testamento, tá? Em 2 Pedro. Muito bem. E aqui nós temos então 4 acepções literais possíveis para o termo hebraico Yom. Desculpa. Para nós começarmos a construir a ideia do dia era, né, de um dia fazendo referência a uma era. O termo hebraico Yom, traduzido por dia, pode dizer respeito a uma parte das horas do dia, a todas as horas do dia, a um ciclo de noite e dia ou de manhã a manhã, ou seja, um dos períodos de rotação da Terra, um dia literal então, né, ou a um longo mas finito período de tempo. As acepções 1 e 2, uma parte das horas do dia. Ou melhor, a acepção 1, uma parte das horas do dia, mostra que você pode ter a expressão dia dizendo respeito a menos do que um dia. A acepção 2 e 3 nos mostram que dia pode dizer respeito a um dia literal de 24 horas. Mas a acepção 4, então, trata da possibilidade, ou mostra a possibilidade de que a palavra hebraica Yom seja tomada como uma era, na medida em que Yom pode dizer respeito, a um longo mas finito período de tempo. E aí, o que o Ross demonstra é que mesmo em Gênesis 1 e 2 existem usos diferentes da palavra Yom. Tá? Nós temos no dia 1 meramente um contraste entre dia e noite, quer dizer, todas as horas do dia. Definição 2. Não poderia fazer literalmente, dia ali não poderia dizer respeito a o período em que a Terra dá uma volta em torno de si mesma, né? Porque simplesmente você ainda não tem... Não, desculpa, só um pouquinho.
a Terra, luz, noite. Não, você não teria ainda a Terra dar uma volta em torno de si mesma, né? E aí, claro, você tem a Terra sendo iluminada ou não pelo Sol. A questão aqui é o Sol, não é o movimento de rotação. Você não poderia fazer sentido a rotação porque não existiria o Sol se você tomasse Gênesis 1:1 de forma literal, tá? No dia 1, né? Não só o versículo 1, mas o relato, os versículos envolvidos no relato do dia 1. Mas no dia 4, a palavra dia contrasta estações, dias e anos, ou seja, nós teríamos ali algo mais próximo da definição 3. E em Gênesis 2:4, Ion diria respeito a todo o período de criação. E aí nós teríamos a definição 4. Tá? Então, aqui o Ross ele ilustra como, mesmo em Gênesis 1 e 2, a palavra Ion ela é usada de maneira diferente. Tá? De maneira que não abarca apenas o significado de um dia de 24 horas. E aí é interessante porque Gênesis 2:4 pode variar na tradução, e aqui a tradução já vai assimilar essa ideia de que não está necessariamente pressuposto um dia de 24 horas, literal. Porque veja o que diz a Almeida Corrigida e Fiel. Almeida Corrigida e Fiel, que essa aqui sim seria fiel à literalidade do texto hebraico. Tá? Estas são as origens dos céus e da terra, Gênesis 2:4. Estas são as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Agora, veja só, na Almeida Revista Atualizada, no lugar da expressão no dia, nós temos a expressão quando. Na Nova Versão Internacional, nós temos tempo e quando. Na nova versão transformadora, quando. Na Almeida 21, na ocasião. Na nova tradução da linguagem de hoje, quando. Então, de todas essas traduções aqui, apenas a Almeida Corrigida Fiel mantém a expressão dia. É claro que no original o que está escrito é dia. A questão é o exercício de interpretação que os tradutores fizeram, que pressupõe já, que demonstra a não literalidade do termo Ion, ou a não correspondência do termo hebraico Ion a um dia literal, a um dia de 24 horas. Tá bom? Claro que isso aqui poderia ser questionado, e criacionistas de terra jovem vão questionar isso aqui muito e vão preferir por isso claramente a Almeida Corrigida Fiel, mas tem uma questão hermenêutica trazida de arrasto aqui, tá bom? A partir daquela ideia de que nessas eras, então, aqueles eventos descritos nos diferentes dias do relato de Gênesis foram se desdobrando, foram ocorrendo por intervenção divina, os criacionistas da Terra Antiga apontam 3 tipos diferentes de milagres. Existiriam os milagres transcendentes, que estão fora da natureza. A própria criação, ela é um milagre transcendente. Então, a criação dos céus e da terra, né, a criação do universo, porque ela vem de fora da natureza, ela é um milagre do tipo transcendente, mas haveria dentro da natureza milagres transformacionais. Esses milagres transformacionais consistiriam apenas numa aceleração de processos naturais. Basta que você pense, o C.S. Lewis trabalha muito essa perspectiva no seu livro Milagres, basta que você pense em milagres corriqueiros de cura, que são apenas uma aceleração daquilo que o corpo faria normalmente a partir do seu sistema imunológico, do seu sistema de recuperação. Né? Claro que às vezes a debilidade, a doença é tão grande que o próprio corpo não consegue resistir, e aí uma cura miraculosa ela reverte todo esse processo, acelerando e potencializando algo que o próprio corpo tem. Tá? Isso é só um exemplo, tá? O Ross não trabalha nisso, mas eu acho que é um dos exemplos mais fáceis de verificar. E, por outro lado, além de milagres transcendentes e milagres transformacionais, nós temos milagres sustentadores. Tá? Os milagres sustentadores estão ligados à providência e
Nessa perspectiva da discussão da criação e da cosmologia, os milagres sustentadores estão diretamente ligados ao ajuste fino do universo. Qualquer variação, mínima variação, naquelas constantes universais, naqueles elementos mais básicos da física, tornariam a própria vida inviável. O próprio universo, como nós conhecemos, inviável, e a vida inviável. Então, um ajuste fino do universo para a própria existência da vida humana, como sendo a indicação desses milagres sustentadores. E aí aqui mais palavras do Ross. Milagres transcendentes são raros e milagres transformacionais ocorrem com menos frequência do que os milagres sustentadores. De uma perspectiva bíblica, os milagres da criação transcendental e transformacional ocorreram há muito tempo, no começo ou durante as 6 eras da criação. Então aqui uma alegação de que naqueles 6 dias de Gênesis, que representam as 6 eras da criação, teriam sido concentrados os milagres tanto transcendentes, obviamente, mas também os milagres transformacionais, deixando em aberto, claro, a possibilidade de que Deus use milagres transcendentes e transformacionais ao longo da história, né? Milagres como o nascimento virginal e a ressurreição de Jesus são milagres transcendentes. O C.S. Lewis trabalha até com uma terminologia um pouco diferente, embora você possa associar algumas categorias aqui. São milagres transcendentes. Milagres de cura feitos pelo próprio Cristo, dependendo de como você veja, podem ser tipos de milagres transformacionais. Então, não significa que os milagres transcendentes e transformacionais ficaram restritos às 6 eras equivalentes aos 6 dias de Gênesis, mas eles ocorreram com muito mais frequência naquele momento, ou naquele período de tempo, melhor dizendo, e agora ocorrem com menos frequência. Tá? Isso estaria ligado ao descanso de Deus no 7º dia. Tá bom? Então nós estaríamos nessa era que equivale ao 7º dia, na qual Deus descansou. Não significa que ele deixe de intervir, mas significa que a atividade de intervenção, pelo menos na perspectiva transcendente e transformacional de Deus, é mais limitada. Tá bom? Eu acho um pouco difícil essa hermenêutica, porque a partir de uma hermenêutica já estou fazendo uma apreciação crítica, né? Eu acho um pouquinho difícil essa hermenêutica do descanso no 7º dia, porque a partir de uma hermenêutica do paralelismo dos 6 dias da criação, o 7º dia seria o dia do estabelecimento da Terra como um espaço sagrado, né? E depois então do Éden como um espaço ainda mais sagrado, num paralelismo aqui entre o santo lugar e o santo dos santos e o lugar santíssimo no templo, no tabernáculo primeiro e depois no templo, tá? Mas é assim que o Ross e os criacionistas do dia era então entendem o descanso de Deus no 7º dia. Algumas premissas adicionais aqui para nós compreendermos a teoria do dia era, e aqui eu realmente faço a leitura, a citação do Ross, tá bom? A criação do dia era se coloca em oposição tanto às visões de conflito quanto de complementariedade na relação entre ciência e escrituras. Integração construtiva parece um rótulo apropriado ao modelo do dia era. O concordismo moderado em oposição ao concordismo rígido descreve melhor a visão do dia era. Então aqui nós vemos que não existe oposição, né, entre ciência e escritura, e existe um concordismo moderado e não um concordismo rígido, né? Concordismo rígido seriam visões extremadas, como por exemplo a visão do criacionismo evolucionário. Tá? Mas um concordismo moderado propõe que você possa estabelecer um diálogo entre a perspectiva bíblica e a perspectiva científica. Claro que você vai construir uma nova ciência a partir da Bíblia e você vai interpretar também a Bíblia a partir de dados científicos, ou seja, não de forma estritamente literal no caso de Gênesis, não de forma literal no caso de Gênesis 1,
apegando essa ideia de dia de 24 horas. E aí o Ross continua explicando essa visão do concordismo moderado, aqui chamando de integracionismo construtivo. Os integracionistas construtivos consideram que a inspiração bíblica implica que cada passagem comunica mensagens relevantes a todas as gerações da humanidade, não apenas a geração do autor humano desse livro. Assim como os autores da Bíblia às vezes predisseram, por meio da ação do Espírito Santo, eventos futuros na história humana, assim também descreveram algumas vezes fenômenos naturais que estavam muito além de seu próprio entendimento. Então aqui é como se os autores bíblicos, pela inspiração do Espírito Santo, é como se não, o Ross propõe isso, que os autores bíblicos, por meio da inspiração do Espírito Santo, descreveram fenômenos naturais que eles não tinham condições de entender, mas que o desenvolvimento científico posterior seria capaz de compreender, seria capaz de apresentar um relato coerente. Ou melhor, que o desenvolvimento científico posterior seria capaz de apresentar um relato coerente para esses eventos descritos pelos autores bíblicos. Eu também não tenho certeza da hermenêutica pressuposta nessa afirmação aqui, tá bom? Depois, então, com base nisso, o Ross propõe um modelo de criação bíblico que seja verificável, aqui ele concede com o positivismo lógico, ou falsificável, aqui ele concede concede ao positivismo lógico, e agora ele concede ao popperianismo, né? Por descobertas científicas viáveis. Então, veja só, ele propõe que você pode tanto verificar, quer dizer, você teria como testar empiricamente a proposta em laboratório, quanto você teria como falsificar, né? Se você não puder falsificar algo não deve ser considerado como verdadeiro numa perspectiva popperiana, né? A partir da falseabilidade de Karl Popper. Então, ele como que sujeita o modelo, e é interessante essa visão, ela é bastante destemida, certo? Ele bate no peito e diz assim, ó, pode testar aí cientificamente para ver se essa proposta é válida, é viável, e pode tentar falsear empiricamente. Se você não conseguir, se você afirmar que é impossível falsear e que é impossível testar empiricamente, então eu concordo que o meu modelo está equivocado e eu vou propor outro. O Ross falando. Mas se você da ciência concordar que o meu modelo é testável e é falseável, então você deve aceitá-lo como um modelo válido. É interessante a afirmação do Ross aqui nesse sentido, tá? E aqui há um pouco de sustentação bíblica do criacionismo da Terra Antiga. A Bíblia contém muito mais conteúdo sobre a origem, estrutura e história do universo e da vida do que qualquer outro texto antigo ou livro sagrado. Essa é uma afirmação meramente descritiva que pode ser testada, né? Pode ser verificada. Agora, daí ele extrai uma premissa adicional para o seu modelo. Longe de ser apenas outro antigo mito da criação do Oriente Próximo, com vagas alusões à ciência, então ele está pressupondo que tem alusões científicas, né? Gênesis 1 a 11, Jó 37 a 39, Salmo 104 e Provérbios 8 fornecem uma narrativa detalhada, específica e cronologicamente precisa das origens, estrutura e história da natureza, bem como um prenúncio do método científico. Então, o que o Ross está propondo aqui é que todas essas passagens, Gênesis 1 a 11, Jó 37 a 39, Salmo 104 e Provérbios 8, apresentam um relato integrado, precisam ser compreendidas em conjunto, então, seria essa a narrativa bíblica da criação, e essa narrativa ela tem elementos científicos, ou pré-científicos que podem ser modelados agora cientificamente. De novo, muito interessante integrar essas perspectivas. O criacionismo da Terra Jovem não aceita essa integração, integrar essas passagens, desculpa. Muito interessante a proposta de integrar essas passagens numa narrativa única, coesa, da parte do criacionismo da Terra Antiga. O criacionismo da Terra Jovem não aceita essa integração,
tá? Mas, de novo, eu tenho dúvidas quanto à hermenêutica proposta, especialmente quanto a esse impacto sobre a ciência, tá bom? Questões teológicas importantes. E aí aqui a gente volta para uma questão importante, que é a ideia de expiação, né? Lembrando que o criacionismo da Terra Jovem apresenta uma questão teológica importante na perspectiva da expiação, que é a ideia de que você precisa de um Adão literal para o sacrifício de Cristo fazer sentido, e mais do que isso, você não pode ter derramamento de sangue antes de Adão para que o próprio relato da queda faça sentido, tá bom? Então, sobre o derramamento de sangue e a doutrina da expiação, contrapondo a essa perspectiva do criacionismo da Terra Jovem, e aí é que, se essa visão ela é teologicamente adequada, ela serve também para embasar teologicamente o criacionismo evolucionário, perceba? Então a gente já se integra num debate, ou melhor, num diálogo mais amplo entre as perspectivas. O Hugo Ross afirma que a Bíblia ensina que o derramamento do sangue de Cristo é o único e aceitável sacrifício expiatório pelo pecado. Hebreus 10, 1-4 explica que o sangue dos sacrifícios de animais não podia e não pode retirar o pecado. Assim, de maneira alguma a doutrina da expiação exige um cenário de criação no qual nenhuma das criaturas de Deus sangrasse ou morresse antes que Adão pecasse. Porque se você tem bilhões de anos, obviamente você tem muita vida perecendo antes de Adão. E o criacionismo da Terra Jovem afirma que nenhuma vida podia perecer antes de Adão, porque a morte é consequência do pecado. Tá? E aí, então, outra afirmação do Ross nesse sentido: Gênesis 1 e 2 retratam a luz das estrelas, o metabolismo e o trabalho humano, todos anteriores ao pecado humano e todos exigindo a entropia. Entropia é a desordem existente num sistema fechado. E desordem sempre implica em perda, e perda sempre implica em decaimento. Então a entropia indica, pressupondo que o relato de Gênesis 1 e 2 tem entropia, mesmo que você parta de uma compreensão de 6 dias literais, pressupondo que o relato de Gênesis 1 e 2 induz entropia, então você tem entropia antes da queda. Decaimento antes da queda, uma espécie de decaimento antes da queda, fazendo um jogo de palavras aqui, tá bom? Então é uma forma de usar o próprio relato de Gênesis contra uma interpretação mais extrema de Gênesis, ligada à ideia da expiação, como proposta pelos criacionistas da Terra Jovem. De novo, aqui há uma questão importante para a própria compreensão do mandato cultural e da própria perspectiva da salvação. A morte física, embora dolorosa, produz valiosos benefícios redentores. A morte da vida não humana abençoou a humanidade com uma arca do tesouro de mais de 76 quatrilhões de toneladas de biodepósitos. Essa é uma ideia importante, biodepósitos. Por exemplo, carvão, petróleo, gás natural, clatratos, calcário, para construir uma civilização, e facilitar o cumprimento da grande comissão em milhares e não milhões de anos. Então, a grande comissão, ela é possível de ser cumprida em milhares de anos. Aqui nós estamos falando de 2000 anos desde a vinda de Cristo, mais especificamente. O mandato cultural, claro, teria mais tempo, mas a grande comissão especificamente, exatamente por conta desse biodepósito tão grande que permite a vida humana florescer e se desenvolver, e permite até mesmo o desenvolvimento tecnológico, tá bom? A criação atual serve ao seu propósito como o melhor reino possível, talvez aqui até uma ideia de mundos possíveis, né, de semântica de mundos possíveis. A criação atual serve ao seu propósito como o melhor reino possível, no qual Deus eficientemente, rapidamente e permanentemente vence o mal e o sofrimento, enquanto permite que seres humanos de livre-arbítrio participem de seu processo e plano redentor. Realmente é uma perspectiva bastante interessante nessa conciliação entre biologia e teologia, tá? E tem uma questão teológica importante também, que é a ideia de um dilúvio universal ou mundial, mas não global, tá? Então, o criacionismo da Terra
antiga admite que a geologia da Terra não comporta a compreensão de um dilúvio global, mas pressupõe que o dilúvio de Noé teria sido universal no sentido de mundial, quer dizer, embora localizado geograficamente, ele teria afetado toda a vida humana, todos os seres humanos, exceto as 8 pessoas na arca teriam perecido no dilúvio universal. Tá bom? Mas não seria um dilúvio de proporções globais, catastrófico, que teria afetado de forma definitiva a geologia da Terra, como propõe o criacionismo da Terra jovem. E algumas questões científicas adicionais aqui. Só intervenções ativas e repetidas feitas por um criador sobrenatural poderiam assegurar que as espécies de vida corretas, em níveis populacionais exatos e vivendo em habitats perfeitos, substituiriam as espécies extintas nos momentos precisos para manter a química atmosférica e as temperaturas da superfície da Terra em níveis ótimos para a vida ao longo dos últimos 3,8 bilhões de anos. É uma afirmação bastante forte e é uma afirmação que está ligada àqueles eventos de especiação em massa, como a maneira do desenvolvimento contínuo, progressivo da vida, não contínuo no sentido de um contínuo biológico, né? Mas progressivo da vida, e mostrando como a relação do próprio material biológico com o habitat, né, com o ambiente, foi sendo trabalhado por meio da providência divina para que as condições de vida continuassem possíveis. Tá? E aí 2 questões importantes, uma eu já antecipei. Em termos de ancestralidade comum, os criacionistas da Terra Antiga defendem uma ancestralidade comum humana, quer dizer, toda a humanidade descendendo de Adão e Eva. Logo, a criação dos seres humanos teria sido um ato de intervenção divina especial de Deus, muito especial e muito peculiar, e não teria sido uma decorrência de evolução. Assim como toda a especificação se deu assim, né, na perspectiva do criacionismo da Terra Antiga. Veja que uma perspectiva diferente de criacionismo evolucionário pressupõe que os seres humanos teriam evoluído a partir de formas de vidas inferiores, então teriam ancestrais comuns em outras espécies, mas o ser humano teria sido dotado de uma alma racional e de um espírito, se você for dicotomista, a mesma coisa, né? Se você for tricotomista, as duas coisas, por um ato especial, sobrenatural de Deus. Tá? O criacionismo evolucionário precisa de uma intervenção divina na constituição da alma e do espírito humano, certo? Nesse sentido, ele não é materialista, ele não é naturalista, tá bom? Mas o criacionismo da Terra Antiga vai além do criacionismo evolucionário aqui, porque ele pressupõe não apenas uma intervenção espiritual de Deus na alma dos seres humanos, mas ele pressupõe uma criação biológica, material específica de um casal que corresponde à ancestralidade comum de todos os seres humanos. Consequentemente, o criacionismo da Terra Antiga nega uma ancestralidade comum não humana, algo que o criacionismo evolucionário admite. Ao passo que o criacionismo evolucionário também caminha junto com a ciência, hoje, em negar a ideia de um casal comum. Né? Você precisaria de de espécimes, de vários espécimes dos seres humanos num mesmo momento, né, em razão aí da compreensão da genética populacional e tal. O William Lane Craig ele tem uma proposta interessante nesse sentido, na busca do Adão histórico, que é um parênteses, né? Ele data o Adão histórico como um hominídeo anterior ao Homo sapiens, né? E, se eu não me engano, anterior mesmo, até mesmo aos neandertais. Tá? É a proposta do Adão histórico do Craig, tá bom? É uma proposta bastante polêmica também, mas não é o objetivo aqui. De repente, quando eu mencionar o criacionismo evolucionário, eu trago um pouco da proposta do Craig aqui, porque a proposta do Craig, ela
estaria ajustada ao criacionismo evolucionário, porque ela pensa num Adão histórico num momento em que seria possível cogitar de um ancestral comum aí para a humanidade, tá bom? Mas, de novo, voltando para o criacionismo da Terra Antiga, ancestralidade humana comum admitido, ancestralidade não humana comum não admitida, tá bom? E aí tem dois eventos importantes aqui, que seriam as explosões de Avalon e a explosão cambriana, a explosão de Avalon e a explosão cambriana, ligados ali ao registro fóssil. Tá? Os criacionistas da Terra Antiga argumentam que não seria possível essas explosões a partir de uma perspectiva puramente evolucionista, e ou de uma perspectiva puramente evolucionária, desculpa, mas aqueles que admitem a evolução têm resposta para isso. Então aqui a gente entra num ponto de debate bem técnico, bem científico. Eu não quis trazer isso para cá. Tá? Uma apreciação do criacionismo da Terra Antiga, embora eu também tenha feito essa apreciação ao longo da exposição aqui, foi algo meio que inevitável. Página 102 do livro, já se encaminhando para uma defesa da perspectiva mais enfática pelo Ross. A perspectiva de criação do Dia-Era prevê muito mais envolvimento divino e muito menos processos naturais do que as visões da Terra Jovem ou da criação evolucionária. É verdade, ela consegue fazer isso, né? Então, a Terra Jovem, o criacionismo da Terra Jovem, propõe muita intervenção divina, mas é uma intervenção divina condensada em 6 dias. E as coisas tudo surgindo meio que automaticamente, enfim, né? E o criacionismo progressivo, então, da Terra Antiga, ele pressupõe muito mais intervenção divina do que o criacionismo da Terra Jovem. Mas, ao mesmo tempo, ele pressupõe muito menos processos naturais do que a criação evolucionária, porque não teria havido aquele desdobramento todo do contínuo evolutivo, teria havido surgimento de novas espécies a partir de atos de intervenção divina, a especiação em massa, admitido aquele processo biológico apenas de microevolução entre eventos de especiação conduzidos pela intervenção divina. Tá? Bom, eu apresentei, vamos dizer assim, um ponto de vista do Ross, que nos ajuda a fazer essa apreciação. O meu ponto de vista, tá? Eu acho muito interessante a proposta do criacionismo da Terra Antiga, tá? As dúvidas que eu apresentei aqui não foram dúvidas não foram dúvidas maliciosas, foram dúvidas sinceras da minha parte de apreciação. As dúvidas especialmente quanto à hermenêutica e quanto à ciência do criacionismo da Terra Antiga, tá bom? Então eu acho que o criacionismo da Terra Antiga é uma proposta criativa, sem dúvida, e com um potencial apologético interessante, especialmente se voltar para dentro, né, da fé cristã, mas já com muita dificuldade apologética para fora, tá? Mas, de todo modo, apesar dela ter um potencial apologético voltado para fora limitado, por conta do preconceito que o ambiente acadêmico, o ambiente científico vai ter contra a leitura que se faz da natureza, ela tem a vantagem de poder ser julgada pelos seus próprios méritos, tanto na hermenêutica quanto na ciência. E as minhas dúvidas não são tanto de natureza científica, porque eu não sou um físico, não sou um astrofísico, não sou um biólogo, então eu não posso julgar, apreciar o criacionismo da Terra Antiga a partir dos seus próprios méritos na física e na biologia, na geologia. Mas ele pode ser apreciado pelos seus próprios méritos na hermenêutica. E aí é que eu tenho certas dúvidas, tá? Então, eu deixo essa pergunta final. Apesar desse potencial interessante, das dificuldades que ele vai enfrentar no diálogo com a ciência, claro, com a ciência estabelecida, mas apesar desse potencial interessante, será que o criacionismo da Terra Antiga não vai longe demais, tanto na hermenêutica quanto na ciência? É uma dúvida sincera da minha parte, certo? Não estou com visão fechada quanto a isso. Pela minha apreciação hermenêutica, você já deve ter notado que eu não consigo
digerir a hermenêutica hoje, tenho dificuldade de digerir a hermenêutica do criacionismo da Terra jovem, tá? Tenho dificuldade de digerir a hermenêutica do criacionismo da Terra jovem. Acho que aquele fundamentalismo ali não funciona nos seus próprios termos, criacionismo da Terra jovem, tá? E os mesmos insights hermenêuticos, eles lançam alguns questionamentos aqui sobre o criacionismo da Terra Antiga. Mas eu não tenho visão fechada aqui quanto a esse modelo. Até mesmo os vídeos que eu vou gravando aqui, eles são formas de eu ir refletindo mais, aprimorando o estudo, porque, querendo ou não, tem até um fichamento, um fichamento do livro que serve de base para esses slides aqui. Então, eu estou compartilhando com você as minhas impressões, as minhas reflexões, e você pode contribuir. Muitos inscritos aqui no canal contribuem, inclusive nesse assunto do diálogo entre fé e ciência, já tive contribuições bem relevantes nos comentários aqui do canal. Então, com isso eu encerro perguntando se você gostou do conteúdo, já que eu já mencionei comentários, né, e tudo mais, e pedindo para você curtir, compartilhar, inscrever-se no canal, seguir o podcast e deixar um comentário respeitoso, um comentário construtivo, um comentário fraternal, um comentário impregnado pela caridade cristã, tá bom? Vamos fazer como Pedro, o mesmo Pedro que menciona o dilúvio e que menciona lá que 1000 dias para o Senhor é como um ano, e um ano é como 1000 dias. Não, desculpa, me atrapalhei aqui. Um dia é como 1000 anos como um dia. O mesmo Pedro nos orienta a darmos a razão da esperança que é em nós de forma mansa e temerosa, com temor e mansidão, né? Ou como o McGrath traduz, eu gosto muito dessa perspectiva do McGrath, com gentileza e... Puxa, agora me atrapalhei aqui. Com gentileza e... não é humildade, com gentileza e respeito, eu acho que é. Com mansidão e temor, com gentileza e respeito, certo? Fazendo isso, como eu estou procurando fazer aqui, nós vamos apenas avançar. E acompanhe esta série, nós ainda temos mais 2 vídeos ou episódios de podcasts específicos sobre cada um dos outros modelos, sobre o criacionismo evolucionário, e sobre sobre o design inteligente. Tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.